Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, 15. 14, versículo 15. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Lucas 14, versículo 15. Quando a gente acabar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Que a gente vai ficar mergulhando um pouquinho a fundo aí nesse texto, tá bom? Lucas 14, 15 em diante diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Vamos ao seu lugar, se assente por gentileza. Meus irmãos, às vezes eu gosto de falar um pouquinho do processo de elaboração de um sermão, né? E cada sermão tem uma história, né? E aí, com o desafio de pregar 2 sermões no domingo, né? Geralmente é isso na ceia, a gente fica assim: o que eu vou falar, né? E aí um dos sermões, Deus já tinha falado comigo já na semana passada. Falei: entendi, esse aqui vai ser o da manhã. E o da noite? E aí a gente segue lendo a Bíblia, a gente vai orando, a gente vai jejuando, na expectativa de que em algum momento o Espírito Santo fala: presta atenção nisso aqui. É sobre isso que eu quero que você fale. E aí nessa semana a gente orando, jejuando, refletindo, lendo a Bíblia. E aí parece que as coisas não estavam fazendo tanto sentido. Falei assim: peraí, ainda não veio. O download ainda não está disponível. E aí, em um determinado momento, né, a gente tem um grupo de amigos, né, e aí alguém falou assim: acabou de sair o sermão cantado do Marcos Telles, O Grande Banquete. Falei: olha só, o primeiro foi muito bom, o amado Timóteo, deixa eu ouvir esse. Na hora que eu comecei a ouvir o sermão, o Espírito Santo: tá aí a sua mensagem. Então, o que eu vou falar hoje não é mera coincidência daquilo que, se você quiser depois, você pode até, aconselho, ouça O Grande Banquete, de Marcos Telles. É um sermão cantado, né? Então, como ele teve o sermão cantado, eu vou ter o sermão falado. Porque o meu dom é diferente do dele, amém? Mas, enfim, nós vamos mergulhar nesse texto. Hoje é um culto de ceia. Nós vamos refletir sobre uma grande ceia, ou um grande banquete, depende de como está na sua versão bíblica aí, né? E esse texto tem muito a nos ensinar, muito a nos fazer refletir. Por isso, sem mais delongas, eu quero já, junto com você, ir ao pano de fundo, para que a gente possa absorver ao máximo tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Em primeiro lugar, é importante a gente compreender onde Jesus está e o que ele está fazendo. Para isso, eu queria convidar você a ver o versículo 1 do texto que a gente acabou de ler. O versículo 1 vai dizer assim: Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então, é importante a gente ver a ênfase no dia e na companhia de Jesus. Por quê? Porque no dia em que os judeus não trabalhavam, Jesus está na ativa. Por quê, pastor? É o que o texto vai nos dizer aqui na sequência, né? Jesus, no sábado, ele está curando, ele está pregando, ele está ensinando, ele está fazendo um monte de coisa.
E algumas era até comum, era comum as pessoas se reunir para ouvir a palavra, para adorar o Senhor. Mas tudo aquilo que denotasse trabalho não era comum. Mas se você for olhar no versículo 5, né, Jesus deixa claro, né, Jesus depois de curar, ou no momento em que ele vai curar uma pessoa que estava precisando de ajuda, Jesus diz o seguinte: olha só, se tivesse um boi de vocês aí precisando de resgate, vocês não iam resgatar hoje, não? Se tivesse algum familiar de vocês precisando de ajuda, vocês iam deixar ele precisando? Então, pois bem, esse homem precisa de cura e ele vai ser curado. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Então, lembrando, essa afirmação ela poderia ser escandalosa para um judeu, principalmente para os fariseus, que eram zelosos quanto à lei, e guardar o sábado era realmente algo sagrado. Só para você ter uma ideia daquilo que eu estou falando, em algumas cidades onde há um grande grupo de judeus, em alguns prédios, eles têm o que chamam de elevador do Shabá. Shabá é sábado. O que é o elevador do Shabá? Os judeus, no sábado, no Shabá, eles não trabalham, eles não usam energia elétrica. Então o elevador do Shabá, ele é programado para abrir automaticamente em todos os andares. Então imagina que você entra num prédio de judeu e você quer chegar no 30º andar. Você vai ver o elevador abrir 30 vezes. É isso. Isso mostra o tanto que eles são zelosos ainda hoje, 2000 anos depois. Né? E o que dizer então naquele tempo? Né? Os fariseus eram muitos zelosos. Pois bem, Jesus não estava só trabalhando no sábado. Ele estava fazendo isso na casa de um dos principais fariseus. E por que Jesus estava ali? Alguém vai dizer, mas logo os fariseus que tanto perseguiam Jesus, o que Jesus está fazendo ali? Jesus veio para mostrar que o evangelho não faz acepção de pessoas. Então mais à frente a gente vai ver isso ficando ainda mais claro, mas Jesus não tinha esse negócio de eu vou anunciar o evangelho só para esses aqui. Jesus anunciava o evangelho para quem estava disposto a ouvir, ou para quem ele tinha a oportunidade de testemunhar. Por fim, no versículo 1 ainda, usando ele como ponto de partida, é importante perceber que Jesus está sendo filmado. O texto diz que os fariseus estavam observando Jesus. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra, cada coisa que Jesus estava fazendo, os fariseus e as pessoas ali presentes estavam observando. Mas nada disso inibiu que Jesus cumprisse a sua missão. Ele foi lá, curou o homem. Aí depois começou a falar por parábolas. E Jesus não tinha medo nenhum de expor as suas parábolas. Na primeira parábola ele vai falar sobre as pessoas que procuravam os primeiros lugares, os lugares de honra, os lugares privilegiados dentro de uma reunião. Nessa mesma parábola ele vai dizer, olha só, quando você for convidar alguém para um jantar, não chama os seus amigos, não. Chama os pobres, que não tem nada para dar em troca. Que aí sim você vai estar fazendo uma coisa boa. Então Jesus não está nem um pouco preocupado em gerar algum desconforto. E enquanto ele conta essa primeira parábola, das pessoas que está com ele na mesa, ele diz o seguinte, olha só, já que o senhor está falando de jantar, já que o senhor está falando de ceia, já que o senhor está falando de reunião, fico imaginando, bem-aventurado aquele que participar do banquete nos reinos dos céus. Jesus, eu acho que você ainda não está entendendo o que eu quero dizer. Eu acho que você ainda não entendeu qual que é o teor da mensagem. Então Jesus conta a parábola do grande banquete. Então Jesus vem e apresenta a parábola, onde existem 3 tipos de convites que nós vamos abordar a seguir. Vamos reler alguns versículos? Vamos lá, versículo 16 vai dizer assim, ó. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. Venham, porque está tudo preparado.
Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Então, primeiro vamos à pergunta que pode gerar alguma dúvida. Do que se trata essa grande ceia? Como podemos interpretar isso nos nossos dias? Então, para isso, vamos considerar o versículo anterior. Em que o anseio do convidado é sentar com quem? Com o Rei dos Reis. É participar do banquete no céu. Então, de start, o convite à grande ceia pode ser visto como um convite do Senhor para um tempo de comunhão com Ele. Amém? Então, um convite para ir para a igreja é um convite para a mesa do Senhor. Sabe, quando você está lá na sua casa lendo a Bíblia, você está tendo comunhão com o Senhor. Quando você entra no seu quarto, você vai orar, você está aceitando o convite para estar com o Senhor. Quando você está ajudando alguém, você está tendo comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, para a glória de Deus, é como se nós estivéssemos sentando à mesa com Ele. É nós aceitando o convite que Ele nos faz. Então, tudo aquilo que você faz para Deus é uma forma de se sentar à mesa. Amém? Glória a Deus. Então, no relato de Jesus, nós podemos perceber que é feito um convite por banquete. E o convite é feito por alguém importante, uma majestade, alguém muito nobre. E esse convite ele é feito em 2 etapas, perceba. Primeiro, ele é dizendo o seguinte, vai ter um jantar, vai ter uma ceia. Alguém diz, vai ter uma ceia, eu vou fazer um negócio lá em casa, você vai? Vou. Tá, que é isso? Vai ter um churrasco, bora? Bora! Só que, na hora que estava tudo pronto, aí vinha a segunda parte do convite. Alguém dizendo o seguinte, olha só, tá tudo pronto. A mesa tá preparada. Então, pode vir. 2 etapas, percebe? E aí, as pessoas que disseram sim no primeiro momento, agora elas estão dizendo não no segundo momento. Você já viu aquele amigo que você vê, irmão, você está sumido, hein? Pois é, rapaz. Nós temos que marcar aí, né, de encontrar. Pois é, vamos marcar. Não, então, mas que dia? Não, vamos marcar. Que você pode ir sexta? Não, sexta eu não posso não, mas vamos marcar. Já viu? Acontece. É raro, mas acontece sempre, não é mesmo? Então Jesus está dizendo o seguinte, olha só, primeiro eles disseram sim. Vocês vão lá na ceia, no jantar? Sim. A janta está pronta. Não posso ir. Mudaram de ideia. Mas o que aconteceu? O que mudou agora? E sobre quem que Jesus está falando? Jesus está falando dos judeus. Os judeus que estavam orando para a vinda do Messias, profetizando a vinda do Messias, esperando a vinda do Messias, o Messias chegou e eles não receberam. Eles não fizeram nada. Eles não entenderam. Eles não fizeram menção. Ele chegou e foi desprezado por eles. Veja como é que Jesus ilustra isso de uma maneira magistral. Uma pessoa diz, olha só, eu não vou poder ir lá não porque eu comprei um terreno. E eu preciso ir lá ver o terreno que eu comprei. Peraí. Quem que sai de casa na hora da janta para ver um lote que comprou? Você já comprou, irmão? O lote não vai para lugar nenhum. Se você já comprou, provavelmente você já viu. Você não vai comprar uma coisa tão cara sem olhar. Então, na hora da janta, você vai sair para olhar terreno? Que desculpinha mais esfarrapada, não é mesmo? Fala que não quer ir, pronto. Vamos pro segundo. Eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi. E eu preciso experimentá-las. Peraí. Se você não sabe o que é uma junta de boi, irmão, então é aquele jugo. Você já viu aqueles desenhos que tem 2 boi andando juntinhos, assim, grudadinho, que tem um negócio que junta eles? Que lá junta, né? Junta de boi, é um jugo. É uma peça de madeira, então era algo, né, que geralmente quem comprava era gente rica. Era gente que tinha boi.
E gente rica geralmente tinha funcionário. E aí, o pessoal da fazenda aqui, vocês têm alguém da fazenda aqui? Por acaso, à noite é hora de a gente sair para mexer com boi? À noite a gente sai para experimentar a junta de boi? À noite a gente experimenta, a gente vai pegar os boi e vai fazer um arado? Vai colocar uma carroça? Não, geralmente não é à noite que a gente faz isso, não. E veja bem, esse homem provavelmente tinha funcionários, tinha servos. Por que que ele precisava ir lá experimentar o negócio que ele comprou? Não dava para ir no outro dia? Mais uma desculpinha esfarrapada. Mas eis que vem o terceiro. Eu não posso ir porque eu casei. Peraí. Nesse aqui os fariseus devem ter quase caído da cadeira. Peraí. O que esse cara tá falando? Que? Eu tava com a esposa dele, não deixar ele ir? Desde quando a esposa manda em homem nessa época aqui? Nessa época. Vocês entenderam, né? Hoje tem muita coisa mudou. Mas vamos lembrar, no momento em que as mulheres não tinham voz, não tinham vez, alguém vai dizer assim, eu não posso ir porque eu casei. Cara, grande coisa, leva a sua esposa e pronto, rapaz. Quem é que manda na sua casa? Você tem mais um motivo para festejar. Então os fariseus olhavam assim, nossa, mas é sério que ele meteu essa mesmo? Ele falou isso mesmo. Então vamos parar de falar do judeu um pouquinho, vamos falar de nós agora? Sei que você estava esperando por essa hora. Será que algum dia a gente não rejeitou um convite do Senhor? Porque a gente recebeu uma grande bênção. Aproveitar a bênção, né? Olha só, Deus me deu. Olha a bênção que Deus me deu. Então hoje não vai dar, viu, Senhor? Você espera um pouquinho, porque eu tenho que aproveitar a bênção que o Senhor me deu. Ou então, um dia, talvez algum dia, nós recebemos um convite do Senhor, e aí falou assim, olha só, eu não posso, Senhor, porque eu preciso trabalhar. Inclusive, na hora que não tiver ninguém trabalhando, eu preciso trabalhar. Porque eu fui feito para trabalhar, eu preciso trabalhar, ninguém vai fazer isso por mim, então não vai dar para ir hoje, não. Ou então a gente falou assim, não, Senhor, não vai dar, sabe o que é? Porque eu tenho família, sabe? Eu tenho família, então eu não tenho tempo para o Senhor, porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, então não vai dar, sabe? Esse negócio de cuidar de família, se a gente, para ser um bom marido, para ser um bom pai, esse negócio dá trabalho, então não vai dar hoje não, tá bom? Será que algum dia a gente já fez isso? Será que algum dia a gente já deu esse tipo de desculpa? Sabe, esse público aqui pode perfeitamente ser os crentes nominais. Sabe o que é o crente nominal? É aquele que diz que entregou a vida para Jesus, mas nunca tem tempo para ele. Não senta à mesa com ele. Ele aparece na igreja o dia que não tem jogo do time dele, o dia que ele não precisa trabalhar, adiantar alguma coisa no trabalho, mesmo que ninguém pediu nada, ninguém falou nada, mas ele quer adiantar alguma coisa lá. Ou então, sabe, ele leva os meninos no shopping, no futebol, no mercado, em qualquer lugar, mas se ele der um espirro, não consegue ir pra igreja. Não, o menino tá enjoado, não consigo ir pra igreja, não. São aqueles que até recebem os convites para os cultos, das reuniões, dos devocionais, dos grupos familiares. Eles estão nos grupos da igreja, do ministério, mas eles sempre têm algo mais importante para cuidar. São aqueles que eles lêem a Bíblia quando eles estão na igreja. Em casa, lê a Bíblia para quê? Eles oram quando é conveniente, quando tem alguma coisa muito séria acontecendo. Não porque sentem desejo de estar na presença de Deus constantemente. Eu acho que eu vou parar por aqui, até porque eu acho que não tem ninguém desse público aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, se tiver, ainda dá tempo de mudar de lado. Ainda dá tempo de mudar de vida. Então, continua ouvindo até o final, que você vai entender o que Deus espera de mim e de você. Amém? Que Deus nos livre de ser os convidados que recusam o convite dele
e que nós sejamos, na verdade, os servos que atuam no que nós vamos chamar de segundo convite. Vamos para o segundo convite. Versículo 21, lê comigo. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Se você avaliar bem, esse pessoal que não recebeu um convite igual o primeiro, não. Os primeiros receberam um convite. Olha, vai ter uma festa, você vai? Vamos, bora. Agora o segundo, o verbo já mudou. Falou, ó, traga. Não chama não, traz. Percebe que tá uma diferença aqui? E a ideia de trazer esse público é porque ele não iria por conta própria. Sabe? Alguém tinha que fazer força para levar esse pessoal aqui. Era um pessoal que não ia se sentir digno. Peraí, quê? Banquete no palácio? Quem sou eu? Na fila do pão para participar do banquete no palácio? Por quê? Porque eu nunca participei. Porque eu nunca tive a mesa do rei. Porque eu nunca fui convidado. Você tá falando que agora eu fui convidado? É piada isso, né? Quando a gente vai olhar para a narrativa bíblica, nós veremos que Jesus veio primeiro para Israel. Isso é fato. A promessa de Deus começava em Israel. Se você for olhar lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer o seguinte, ó. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus, em sua maioria, recusaram o convite de estar à mesa com Jesus. Mas os gentios foram trazidos para a mesa. O livro de Atos vai falar, por exemplo, que Barnabé e Paulo, ou Saulo, como se achar melhor, no primeiro momento ele estava pregando para os judeus. Mas os judeus não estavam querendo ouvir a mensagem, então eles entenderam da parte do Senhor que eles deviam ir para onde? Para os gentios. Ainda no livro de Atos a gente vai ver outras pessoas pregando para os gentios, como por exemplo Pedro, como por exemplo Filipe, e graças a Deus que o evangelho chegou aos gentios, e aqui nós estamos, nós recebemos a palavra do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Foi por causa desse esforço que eu e você fomos alcançados. Então permita-me fazer de uma forma, falar de uma forma mais entendível. Se você postar lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, na sua rede social, o seguinte, ó, domingo tem culto da família. Os crentes vão dizer assim, opa, vai ter culto. Eles até vão se sentir incluídos, mas talvez não vão ter vontade de ir. Agora, os não crentes, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desigrejados, eles vão olhar para o cartaz e não vão sentir que é para eles. Ah, vai ter um culto. E aí? Não muda nada na minha vida, isso não é para mim. Esse convite não é para mim. Para esse pessoal a gente não convida. A gente traz. Percebe a diferença? Talvez você vai ter que passar em casa para trazer alguém assim. Vai ter que dar uma carona. Vai ter que mostrar o caminho. Vai ter que ficar ligando. Vai ter que sentar no lado dele na hora do culto e falar assim, ó, agora é isso, ó, agora funciona assim, ó, agora é isso aqui. E aí você vai ter que ficar passando as coordenadas para ele. Talvez esse pessoal se acha pecador demais para estar numa igreja. Mas então a gente diz, não, o Senhor mandou te chamar. Há lugar na mesa. Talvez eles não entendam nem por que eles deveriam se sentar à mesa. Mas a gente traz eles mesmo assim e explica. Agora eu vou te explicar por que você está aqui.
Eu vou te explicar o que significa esse lugar na mesa. Se eu e você, nós estamos aqui, irmãos, é porque um dia alguém nos trouxe. Foi por causa do esforço de algum servo. Você lembra quem foi que te trouxe? Será que foi seu pai? Foi sua mãe? Foi seu amigo? Foi seu colega? Foi seu vizinho? Alguém te trouxe. E é por isso que você está aqui. Você não chegou aqui por acaso. Opa, igreja legal, acho que eu vou entrar aqui. Não, alguém te trouxe. Se a gente for pensar na perspectiva do evangelho, sabe? Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia a Bíblia, em português brasileiro, chegou no Brasil. Deus usou um servo para isso. Ou vários servos para isso. Deus usou os servos dele para trazer a igreja protestante para o Brasil. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque um dia Deus usou servos para abrir a igreja Assembleia de Deus de Anápolis. Nós estamos aqui porque um dia Deus usou alguns servos para estabelecer uma igreja no bairro Dom Pedro II. Então Deus tem usado os seus servos para trazer as pessoas à mesa dele. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Então, quando você olha para o versículo 21, só tem duas possibilidades de você se identificar. Ou nós somos os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos que precisam ser levados à presença do rei, ou nós somos os servos que traz esse pessoal. Percebe? Só tem duas opções. E é impossível chegar na segunda sem viver a primeira. Se hoje nós somos servos, é porque ontem nós fomos os aleijados, nós fomos os cegos, nós fomos os pobres que foram trazidos para a mesa do rei. Se hoje nós temos algo, se hoje nós somos ricos da graça de Deus, é porque algum dia um servo foi usado para trazer a gente para a mesa. Se hoje a gente tem enxergado a verdade, é porque um dia Deus usou um servo para abrir os nossos olhos. Se hoje a gente consegue seguir o caminho do Senhor em direção à mesa, é porque um dia o Senhor usou um servo para nos colocar de pé. Você percebe isso, irmãos? Percebe a profundidade disso? Agora, e o que nós temos feito pelos pobres de espírito que não conhecem a graça de Deus? O que nós temos feito pelos que não enxergam o caminho? O que nós temos feito por aqueles que não conseguem vir por si só? Talvez eles precisam ser carregados, ou pelo menos conduzidos até a mesa. Hoje o Senhor está nos dizendo: tragam os pobres, os coxos, os aleijados, porque há lugar na mesa. Aleluia. Você percebe a intensidade disso, meu irmão? Olha só, seu filho pode não compreender porque que ele vem fazer na igreja. Mas você traz a si mesmo, porque uma hora ele vai entender, uma hora o Espírito Santo vai ministrar o coração dele, ele vai ter entendimento do que ele está fazendo aqui. É bem provável que o seu amigo que não conhece o Evangelho, ele nunca vai para um grupo familiar, você fala assim, vamos num grupo familiar, ele não sabe nem o que é isso. Então você precisa falar assim, vai ter uma reunião lá em casa. Vamos comigo? E chega lá, irmão, você abre a palavra e ele vai enxergar o Evangelho, aleluia. Sabe? Os seus familiares perdidos, eles não sabem nem por onde começar a ler a Bíblia. Mas aí você senta na mesa com eles, compartilha o banquete e tudo fica mais fácil. Tragam. Essa é a ordem do Senhor. Sabe, hoje em dia a gente está tão preocupado em encher a igreja de crente.
A gente está só fazendo convite. E tem tanta gente lá fora precisando ser trazido. Tem tanta gente lá fora morrendo na pobreza espiritual. Tem tanta gente lá fora morrendo porque não enxerga o evangelho. Tem tanta gente morrendo porque não consegue caminhar na presença do Senhor. Essas pessoas precisam ser trazidas para a mesa. E cabe aos servos, aqueles que já foram alcançados, a trazer essas pessoas. Você está entendendo, irmão? Você entendeu que você só está num dos dois lados? Ou você precisa ser trazido, ou você precisa trazer alguém. Essa é a verdade do evangelho. Mas não para por aí. Vamos para a continuação do texto? Dá para piorar um pouquinho? Ou para melhorar, como você achar melhor? Versículo 22. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, eu já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. O servo foi obediente. Ele foi lá e trouxe todo mundo que ele viu. Vem. Opa, vem cá, deixa eu te ajudar. Opa, segura no meu braço aqui que eu vou te levar. Oh, você tá enxergando? Não, vou te guiar. Opa, vem cá, deixa eu te carregar. E encheu lá do jeito que deu. E aí ele chegou: patrão, ó, fiz o que o senhor mandou. Mas deixa eu te falar um negócio. Ainda há lugar. E aí o patrão falou assim: então tá bom, agora vamos para a terceira fase do plano. Agora a gente vai obrigar esse pessoal a vir. E fica parecendo um negócio esquisito quando você vê a palavra obrigue, né? Mas eu já vou te explicar o que essa palavra quer dizer. Sabe, a palavra obrigue aqui, ela nos dá um entendimento do seguinte: não aceite não como resposta. Seja insistente, constranja, mostra para essa pessoa o tanto que eu quero ver ela aqui na mesa, o tanto que ela é importante. Jesus está sentado na mesa com fariseus, irmãos. Mas ele já teve outro momento com publicanos, que era bem o contrário de fariseu. Ele já gastou tempo uma vez com a mulher samaritana, que não era bem vista pelos judeus, e essa mulher já tinha sido casada 6 vezes, então não fazia menor sentido Jesus estar na companhia dela. Ele parou um dia para dar atenção para um centurião romano, uma autoridade. Mas ele parou também para dar atenção para o caso da mulher adúltera. Ou seja, Jesus em todo tempo está mostrando com as suas atitudes que ainda há lugar. Um ponto importante nesse texto é que a palavra é obrigue. Olha só, não desiste não. Seja perseverante. Vai para os lugares mais escondidos, o Senhor está dizendo. E nesses lugares, sabe quem que o servo ia encontrar? Pessoas que não costumavam ser convidadas para reuniões tão pomposas, pelo contrário. Eram pessoas que seriam evitadas sempre que possível. Ele encontraria prostitutas, bandidos, mendigos, bêbados, drogados, enfim, aqueles que jamais receberiam um convite para ir para o palácio. Pelo contrário, eles seriam barrados na hora de entrar em qualquer lugar assim. Sabe aquele parente seu que você jamais ia convidar ele para vir para a igreja? Sabe aquela pessoa que você jamais participaria de um GF com ela? De um grupo familiar? Sabe aquele colega do seu trabalho que todo mundo odeia ele? Sabe aquela pessoa que ninguém quer ter ela por perto? É desse tipo de gente que Jesus está falando.
O cantor Marco Teles, né, no seu sermão, ele vai dizer o seguinte: sabe aquela prima sua que engravidou na adolescência, ninguém dá moral por ela? Então, é ela que ele está falando. Sabe aquele primo seu efeminado e ninguém quer sentar perto dele, ninguém quer se misturar com ele? É dele que eu estou falando. Sabe aquele tio seu que votou naquele candidato que você odeia? Então, é ele que está falando. É desse pessoal aí. É dos renegados, é dos evitáveis. É esse pessoal aqui que o Senhor está abrindo a porta e está dizendo: obrigue eles a entrar, porque tem lugar na mesa para eles também. É desse pessoal que Jesus está dizendo. Insiste. Constrange eles em amor. Então, quando eu penso nisso aqui, eu começo a refletir das pessoas que convivem ao meu redor. E talvez eu nunca tive coragem de chamar para vir para a igreja. Talvez eu nunca tive falado de Jesus para elas. Sabe? E quem sou eu para dizer quem senta, quem não senta na mesa do Senhor? Quem somos nós para dizer quem merece, quem não merece ser salvo? Quem somos nós? São os doentes que precisam de cura. São os perdidos que precisam de salvação. Portanto, quando a gente senta na cadeira do rei, em vez de sentar na cadeira do servo, tem alguma coisa muito errada. Tem muito errado. Então a pergunta que fica é: o que nós estamos esperando para amar as pessoas que foram canceladas? Para amar as pessoas que ninguém ama, a ponto de constranger elas. O que nós estamos esperando para dizer a essas pessoas que o Senhor quer tanto vê-las na mesa, que a gente não vai parar de convidar, não vai parar de insistir, não vai parar de encher o saco, enquanto elas não entenderem que elas são bem-vindas, enquanto elas não entenderem que há lugar na mesa para elas. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu reflito sobre esse texto aqui, eu fico num misto de gratidão e de constrangimento. No mesmo tempo que eu agradeço a Deus porque tem lugar na mesa para mim, eu reflito todas as vezes que eu recusei o convite para estar na mesa com o Senhor. Todas as vezes que parece que tinha coisa mais importante para fazer do que passar tempo com o Senhor. Todas as vezes que eu disse não para o Senhor. Sabe, eu fiquei pensando nisso e me doeu. E me doeu muito. Quantas desculpas esfarrapadas eu já dei para não ler a Bíblia? Quanta desculpa esfarrapada eu já dei para não orar? Quanta desculpa esfarrapada eu já dei para não vir para a igreja, para não ligar para alguém, para não mandar uma mensagem para alguém? Mas não foi só isso que me constrangeu, não. Outra coisa que me doeu foi o fato de eu achar que a mesa é lugar para gente boa. Só senta na mesa quem é bom. E se for assim, o que eu estou fazendo aqui? Só há lugar para mim na mesa porque a graça de Deus me alcançou. Porque eu não merecia. Só há lugar na mesa para você porque a graça de Deus está disponível para você. Porque você também não merece. E isso tem que doer em nós, irmãos. Então que bom que não é por merecimento, amém, irmãos? Que bom que é pela graça, amém? Glória a Deus. Mas há um terceiro constrangimento. O fato de eu muitas vezes não me comportar como o servo que é insistente na obediência ao Senhor também dói. Eu olho para esse texto e falo: eu poderia estar conduzindo mais pessoas para a mesa. Eu poderia estar dando mais atenção para os pobres, para os cegos, para os aleijados. Eu poderia ser menos seletivo e pregar até para aqueles que ninguém quer pregar e abraçar até aqueles que ninguém quer abraçar.
Eu poderia estar insistindo com quem ninguém dá a mínima, porque ainda tem lugar na mesa. E Deus espera que esse lugar seja preenchido. Então hoje o Senhor nos lembra que nenhum de nós poderia se considerar digno de se sentar à mesa. Mesmo assim, Ele faz questão da nossa presença. Mais do que isso, Ele deseja que a gente saia por todos os cantos e vai dizer, vem também, cabe você também, tem lugar para você também, Ele morreu por você também. Há muitos lugares na mesa, esperando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelos nossos clientes, pelas pessoas que trabalham conosco em algum momento, em algum lugar, pelas pessoas que passam pela nossa vida em algum momento. E será que nós estamos, de fato, entendendo isso que o Senhor tem para nós nessa noite? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora, para que a gente pudesse orar. E antes de orar, eu preciso dizer, né, que há lugar na mesa. Talvez está entre nós alguém que ainda não chegou até na mesa. Alguém que ainda não confessou Jesus como único, suficiente Salvador. Alguém que ainda não fez sua confissão pública, né? Mas hoje você tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então, se essa mensagem te alcançou, se você entendeu que Deus está ministrando ao seu coração e Deus está te chamando para a mesa hoje, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus, quer entregar a vida a Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Ou talvez você já foi de casa, você já esteve à mesa e por algum momento você se dispersou. Pois bem, Deus está te chamando de volta. Hoje você pode se reconciliar com Jesus. Então será que tem alguém para Jesus hoje? Alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que quer reconciliar? Se tiver, queria que você levantasse a mão. Vem cá, meu querido. Traz ele aqui, amém? Aleluia. Hoje tem mais gente sentando à mesa, irmãos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você me falou seu nome semana passada, eu esqueci. Oi? Fabiano. Você está aceitando ou reconciliando? Reconciliando. Fabiano está reconciliando com Jesus nessa noite. Você pode dar um glória a Deus bem alto, amém? Aleluia, glória a Deus. Será que tem mais alguém para Jesus nessa noite? Tem lugar à mesa? Ela? Você também? Qual é o seu nome? Carla. A Carla também está voltando para Jesus nessa noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Adriano, fica aqui com a Carla. Vem aqui, o irmão. Abraça o Fabiano aqui, por gentileza. Nós vamos orar por eles, amém? Aleluia. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Ainda há lugar na mesa. Sempre há lugar na mesa. Obrigado, Senhor. Você pode estender suas mãos para cá agora, para nós orarmos por eles. Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar diante de Ti a vida do Fabiano, a vida da Carla. Ó, Senhor, eles estão respondendo sim ao Seu convite, Senhor. Então, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Fortalece eles na caminhada. Que eles possam sim ter encontros verdadeiros contigo. Que eles possam habitar na sua casa. Que eles possam sim ter um tempo de restauração. Sim, Senhor, fortalece eles. Dê a eles sede da Tua palavra. Ó, Senhor, revela, Senhor, a Tua família a eles. Que eles se sintam abraçados, acolhidos. Que eles sim, Senhor, venham glorificar o Teu nome, Senhor, em todo o Seu procedimento. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Esse lugar é no Senhor. 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 Deus ainda tem algo para tratar conosco, você entendeu, né? Será que hoje não é aquele dia da gente fazer aquela oração e dizer assim, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha negligência.
Perdoa que eu não estou sendo esse servo que tem trazido as pessoas. Eu não tenho sido esse servo que tem obrigado, constrangido as pessoas a estar na tua presença. Então, nesse momento eu quero orar por você, nesse sentido, você que entendeu que Deus está chamando a sua atenção nessa noite. Ó Senhor, nós queremos sim, Senhor, te pedir perdão. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, por tantas as vezes que nós temos nos calado, quando o Senhor tem nos convidado a falar. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós temos dito não ao Senhor e não temos sentado à sua mesa, Senhor. Perdoa as nossas desculpas esfarrapadas. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. E nos ajude, Senhor, a ouvir a sua voz. Nos ajude a ser sensíveis ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a de fato trazer os pobres, os coxos, os cegos, aqueles que não conseguem vir por conta própria. Nos ajude, Senhor, a testemunhar do teu amor para todos aqueles que são cancelados, para aqueles que ninguém está vendo, para aqueles que estão feridos, aqueles que estão precisando mais de abraço do que de julgamento, daqueles que estão precisando de amor, Senhor. Nos ajude a ir atrás dessas pessoas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos conduza, Senhor, à tua mesa e nos ajude, Senhor, a trazer mais pessoas para a mesa. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.